Olá, você que está acessando ao Direito Distorcido. É um prazer tê-lo comigo neste momento. Desde já agradeço o seu like e a sua inscrição neste canal. Hoje eu gostaria de abordar o tema do poder e da crença. Para tanto, valho-me de um livro chamado Desafio à Autoridade da Lei, da Mara Regina de Oliveira. Mara, grande abraço, muito obrigado aí por tudo. Bem, para começar com essa questão a que me propus hoje, veja só o que eu tenho aqui. É, dólar, dinheiro. Gente, como vocês me definiriam isso? Um papel impresso, cortado num certo tamanho. Consigo trocar este papelzinho aqui por alguma coisa. Por exemplo, se é real, você vai lá na padaria, compra um pãozinho ou uma coxinha. Se for mais o dinheiro, aí já dá para pegar uma Fanta, né? Imagina, olha só, o pessoal já deve estar aí com fome, né? Enfim, fora o outro pessoal que já ficou pensando em várias notinhas daquela ali que eu mostrei, né? Enfim, é, só tem valor esse papel porque várias pessoas acreditam que ele tem valor. A crença determina o poder desse papel de fazer algo, ou que se faça algo com ele, ou a partir dele. Então, gente, se vocês se lembrarem ali das aulas de história e pensarem na Bolsa Americana em 1929, aquela quebra que houve, ou em outras crises de bolsas, tudo acontece porque um grupo de pessoas começa a acreditar em outras coisas de uma hora para outra, e isso determina um novo valor que modifica o rumo das ações até então seguidas. A mesma coisa se dá em relação ao poder. O poder ele depende no seu exercício de um esquema comunicacional que ocorre entre o emissor de ordens e o receptor de ordens, entre aquele que manda e aquele que obedece. Esse esquema ele depende da violência simbólica, que é uma forma de atuar que está ocorrendo ali sutilmente, lidando com as informações emitidas do emissor rumo ao receptor. Se isso deixar de ocorrer de forma sutil, vai ficar exposto. Não é interessante que o receptor saiba exatamente como funciona a manutenção do poder. Basicamente, há três possibilidades aí nesse esquema comunicacional: obedecer, desobedecer ou desconfirmar. As duas primeiras hipóteses, a da obediência e da desobediência, já estão previstas na lei. Então, de certa forma, mesmo a desobediência, ela confirma o sistema legal e mantém ali esse sistema funcionando, porque ela é uma hipótese prevista em sua ocorrência. O problema é quando ocorre a desconfirmação, ou seja, o receptor das ordens ele deixa de acreditar no emissor, ele fala, olha, por que eu vou obedecer a essa autoridade? Por que eu devo seguir isso? E simplesmente a desconfirmação vai desautorizar a autoridade. Perceba, isso rompe o esquema comunicacional. Então, gente, se você pensa em termos de administração pública, muito se fala do interesse público primário, que é a busca da satisfação daquilo que mais convém a nós enquanto povo em termos de medidas adotadas pelo administrador. Ora, sabemos que em muitos lugares o administrador nem sempre se atém à busca
do interesse público primário, nem secundário. Às vezes a posição dele ali é tomada na mente dele pela ideia de meramente algo que é de direito dele, que é em benefício dele, ou seja, é um uso privado de um cargo e de uma função pública que deveria ser desempenhados em favor do povo. Então o sujeito começa a atuar não para você ou para nós, mas sim para que ele tenha cada vez mais benefícios. Nessa situação, houve uma exacerbação desse poder. Isso se torna tirania. Começa a ficar evidente o esquema de atuação desse poder e isso permite que o outro polo no qual estamos, que somos os receptores das ordens, vislumbre, veja essa dominação e a sua violência, a sua tirania, e passe a se contestar e a desconfirmar a autoridade. Rompe-se o esquema comunicacional no qual atuaria a violência simbólica, que permitiria tudo acontecer de forma normal, e as coisas podem entrar numa situação de força, que é o que ocorre em revoluções, em queda de regimes, quando autoridades são desconfirmadas, depostas e etc. E este momento em que vivemos no Brasil é um momento de total desconfirmação, porque tanto tem as pessoas que abusam de suas posições enquanto autoridade, e conforme vimos, isso explode o esquema comunicacional que garante a realização desse poder. E também temos a desconfirmação, a não crença na legitimidade de quem exerce o poder, o domínio. Então, perdida a legitimidade e havendo o exercício de uma tirania, havendo uma exacerbação de um uso que recai no abuso, não é? O sujeito fazendo uso privado de algo que deveria ser em favor do público, gera esse momento de ausência de legitimação. Então, já há muito tempo, o Brasil tem vivido uma situação de desconfirmação e de ausência de legitimidade. Nós precisamos de refundar todos os aspectos nossos em termos de sistema. Isso dá muito a pensar. Então, gente, fica a questão, como faremos isso? Eu penso que só conjuntamente, de forma pacífica, com muito diálogo, porque senão podemos cair nos grandes erros aí que levaram a derramamento de sangue, a situação de miséria que vimos aí ao longo dos séculos acontecer, em especial no século XX. Meus caros, muito agradecido. Pretendo postar mais coisas sobre essa reflexão. Não deixe de se inscrever e de dar o seu like. Muito obrigado. Grande abraço.